Escreva na forma ax mais bx mais c igual a zero a seguinte equação de segundo grau. Quando ele pede para colocar dessa forma, eu posso ter 3 termos, 2 ou um termo. O termo que não pode faltar para ser do segundo grau é o termo de x ao quadrado. Ele quer que reduza as equações a esse formato. Como assim? Observe aqui essas equações. Ela tem mais de 3 termos, certo? Ela tem mais de 3 termos, então eu quero que deixe naquele formato de equação de segundo grau. Então, vamos colocar aqui nesse formato. Vamos colocar aqui a letra A. Então, eu tenho mais de 3 termos. Como o formato é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, então nós vamos colocar todos os termos no primeiro membro e deixar nenhum lá, ou seja, o zero no outro termo. Então, a gente vai colocar segundo essa ordem. Qual? Do x ao quadrado, do x e o termo independente. Então, eu vou ter aqui o x ao quadrado. Depois, eu tenho que colocar, não tem mais x ao quadrado, o termo de x. Como ele está depois da igualdade, mais x, ele fica menos x no primeiro membro. Então, esse aqui, menos 7, ele não mudou de membro, ele continua antes da igualdade, então ele não muda de sinal. Mas o 5 muda porque ele está depois da igualdade e ele vai ficar no primeiro membro. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos x, e aqui eu posso resolver essa operação. Então, menos por mais dá menos. 7 menos 5 dá 2. E eu coloco o sinal do número que tem maior valor absoluto. Como 7 tem maior valor absoluto que o 2, o 7 está negativo, ele fica negativo. Então, aqui igual a zero. Pronto, aqui eu já estou com a equação nesse formato. Lembrando que a gente só está aprendendo a reduzir essa equação e depois a gente vai aprender a resolvê-la. Pronto, tá vendo que aqui tem mais de... Essa letra B tem mais de 3 termos. Vamos colocar todos os termos para o primeiro membro de acordo com os termos semelhantes. Termos semelhantes, sim. Por exemplo, quem tem x ao quadrado junto com quem tem x ao quadrado. Quem tem x com quem tem x e quem não tem com quem não tem, como a gente fez aqui. Então, o termo independente junto do termo independente. Como esses não só tinha 1, ficou 1. X ao quadrado só tem ele, então só coloca 1. X, eu tenho mais 11x, ele está no primeiro membro. E tem o 16x, só que ele está depois da igualdade, então ele vai ficar antes da igualdade, então ele vai ficar menos 16x. E menos 6, né, termo independente, ele está depois da igualdade, vai ficar mais 6, vai ficar igual a zero. E agora a gente só reduz os termos semelhantes. O termo semelhante, no caso, aqui eu tenho o 11 e o 16. Por quê? Porque os dois têm x. E esse não é semelhante? Não, porque ele tem x ao quadrado. Se mudar o coeficiente, não importa. Agora, se mudar uma variável aqui, ele já deixa de ser semelhante. Então, esse x ao quadrado eu vou repetir e vou realizar essa operação. Mais por menos dá menos. 11x menos 16x dá 5x. E eu repito o sinal do número que tem maior valor absoluto. 16 tem maior valor absoluto que 11, então vai ficar negativo. Repito aqui, mais 6, não tem operação. E está resolvida aqui, a questão está nesse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Onde A aqui é 1, que é o termo de x ao quadrado. B igual a menos 5 e C igual a 6. É uma equação de segundo grau completa. Certo? Nesse caso, A aqui é 1, não aparece, então é 1. B, o coeficiente de x, então aqui no caso está negativo, é menos 1, não aparece. E C igual a menos 2. Agora, vamos para outra questão aqui, para outra equação dessas, para a gente reduzir. Aí, eu disse, professora, como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? Ora, nós já vimos produto notável. Então, aqui ele tem a ver com produto notável. Por que a gente estuda antes produto notável? Porque a gente vai usar depois, certo? Ele é usado para resolver várias coisas. Então, aqui eu vou ter esse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, vamos fazer aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1,
mais o quadrado do segundo, certo? Aí menos, aí eu tenho esse outro produto notável. E eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque eu tenho um menos antes para depois fazer o jogo do sinal, é menos tudo isso daqui. Então, eu vou resolver primeiro o produto notável, depois eu resolvo menos tudo isso daqui. Então, aqui eu vou ter o quadrado do primeiro, certo? Então, o primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou fazer direto não, mais o quadrado do segundo. Então, vai ser 3 ao quadrado igual a zero. Então, vamos lá. Aqui vamos tentar resolver x ao quadrado mais... Então, a gente vai ter que resolver isso aqui, essa potência, essa multiplicação e essa potência, certo? Então, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 1, 2x. Mais 1 ao quadrado, 1. Repete menos isso, parênteses. 2x elevado a 2 é 2 elevado a 2 dá 4. E x elevado a 2 dá x elevado a 2. Mais 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 3 dá 12x. Mais 3 elevado a 2 dá 9. Que é 3 vezes 3 dá 9. Então, agora vamos eliminar agora esses parênteses. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2x mais 1, vou repetir que não dá para somar, pois não são semelhantes. Aqui, menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos, a gente só faz o jogo de sinal. E menos por mais dá menos, ou seja, a gente troca todos os sinais quando tem um menos antes dos parênteses, ele está multiplicando por ele. Igual a zero. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Ou seja, quem tem x ao quadrado, no caso esse aqui, então menos 4x ao quadrado, não tem mais. Agora, o termo de x mais 2x e menos 12x. E o termo que não tem x, mais 1, menos 9. Juntamos os semelhantes, agora vamos resolver. Certo? O que tem x, o que não tem x, o que tem x ao quadrado, o que tem x e o que não tem x. Então, vamos ver como é que vai ficar. X ao quadrado menos 4x ao quadrado, aqui como coeficiente 1, menos 4, que vai dar 3. 3x ao quadrado. O sinal do maior valor absoluto fica menos. Aqui, 2x menos 12x, 2 menos 12, dá 10, então fica 10, repete o x. Repete o sinal do maior valor absoluto, então, no caso, menos 10x. Aqui, mais por menos dá menos. 1 menos 9 dá 8. Repete o sinal do maior valor absoluto, menos, igual a zero. Pronto, temos a equação no formato esperado, no formato que ele pediu. E agora a gente vai tentar resolver a outra questão, que no caso é a letra D, que envolve também produto notável, né? Então, vamos lá. Vamos repeti-la aqui. Vamos repetir, então, aqui, de letra D. X menos 10 ao quadrado, mais x vezes x mais 17, igual a 104. Então, vamos resolver aqui essa questão, certo? Então, aqui eu tenho um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, resolve como x ao quadrado, o quadrado primeiro, menos, por causa do menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 10. Não vou fazer direto não, mas pode fazer. Mais o quadrado do segundo, então 10 ao quadrado, certo?
Aqui a gente usa a distributiva, ok? Aí fica x vezes x, x ao quadrado, x vezes 17, 17x, igual a 104. Agora, nós juntamos todos os termos semelhantes. Quem tem x ao quadrado, que é esse, e esse. É bom aqui eu resolver primeiro isso, né? Aqui 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 10x. Aqui a gente teria que resolver primeiro, mas aqui a gente sabe que vai dar 20x. Porque 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10 dá 20x. O termo de x aqui, menos 20x. Aqui, mais 17x. Quem não tem x, aqui 10 elevado a 2 dá 100. A gente teria que ter resolvido primeiro. Certo? Então, aqui mais 100. Certo? E o 104 passa para cá. 104. Ou seja, o que a gente não fez, que deveria ter feito antes, era resolver essa outra parte aqui, né? Que aí ele ia ficar assim. X ao quadrado, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 20x, mais 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Esse outro não tem muito o que fazer. E eu posso até passar o 104 para o primeiro membro. Como ele está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro, vai ficar negativo e vai ficar igual a 0. E agora eu faço o quê? Separo todos, quem tem os termos semelhantes. Quem tem x ao quadrado, que é esse, e esse. Ok? Quem tem x menos 20x, mais 17x. E quem não tem x, mais 100 menos 104 igual a 0. E agora é só resolver os termos semelhantes. Esse e esse. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado. Aqui, menos por mais dá menos. 20x menos 17x dá 3x. Eu repito o sinal do número de maior valor absoluto. No caso, o 20 tem maior valor absoluto que o 17. Então, eu coloco o sinal do 20. E mais por menos, menos. 100 menos 104 dá 4. Sinal do maior valor absoluto, então menos. Que 104 tem maior valor absoluto, está com sinal de menos. Pronto, está resolvida aqui a minha equação. Ele pediu, resolvida o que foi pedido. A redução da equação. Então, ela está reduzida no formato ax ao quadrado, desse formato, mais bx mais c igual a 0. Então, está reduzido nesse formato. Não está resolvida a equação. Resolver a equação é descobrir sua raiz, nós aprenderemos mais tarde.